Em muitos casos, como no caso de análise de escrituras, e praticamente não foge disso, nem mais para cálculos, porque a gente, para fins de cálculos em poligonais, e se tiver que calcular o rumo, a gente calcula pela fórmula do cosseno, mas em se tratando da relação que existe entre azimuth e rumo, por que eu tenho que saber rumo hoje em dia? Porque existem muitas escrituras que descrevem o perímetro dos imóveis, escrituras, títulos de propriedade, que em vez de descrever por azimuths e distâncias, nos descrevem rumo e distância, e aí eu tenho que compreender a relação que tem azimuth e rumo para poder fazer inclusive um desenho num sistema CAD, por exemplo, ou fazer algum cálculo de coordenada. Eu tenho que saber transformar rumo em azimuth, principalmente isso. E no mais não se usa, pelo menos aqui no Brasil, não se usa muito rumo. Rumo, eu posso dizer que é um ângulo esquecido, pelo menos para nós aqui no nosso curso. E é também bastante curioso que nos Estados Unidos a descrição de uma propriedade em agrimensura, na descrição da propriedade, ela descreve pelo perímetro ainda em rumo e distância. Embora eles tenham desenvolvido, foram eles que desenvolveram o sistema GPS, mas ainda trabalham com rumo. Qual a lógica disso? Não me pergunta que eu não sei. Bom, vamos ver então o que vem a ser rumo. Conceito. Rumo é o ângulo a partir do norte ou do sul, então aqui a referência não é mais somente o norte, tem o sul como referência também. E no caso do azimuth varia de 0 a 360 graus e o rumo é de 0 a 90. Não existe rumo maior que 90 graus, impossível. E o rumo, enquanto o azimuth vai só no sentido horário, existe rumo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Na notação do rumo, é obrigatória a indicação do quadrante: nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste. Então, o norte é a letra N, o leste é a letra E, o sul é a letra S e o oeste é a letra W. Aqui nós temos um rumo no primeiro quadrante nordeste. Aqui nós temos um rumo no segundo quadrante sudeste. Agora, um detalhe: quando o rumo começa com N, norte e este, por isso é nordeste, o eixo referência sempre é o eixo vertical. Ou a referência do rumo vai ser norte, ou a referência do rumo vai ser sul. Quando do norte começa com N, quando ele estiver no primeiro quadrante ou no quadrante nordeste, que é o primeiro quadrante, é N e E, N e. E aí o rumo está no primeiro quadrante. Quando está no segundo quadrante, a referência é o sul. E aí é S e, no sentido anti-horário. No primeiro quadrante, o rumo é no sentido horário. Começa no norte. No segundo quadrante, o rumo é no sentido anti-horário e a referência é o sul. SE. Segundo quadrante, sudeste. No terceiro quadrante, o rumo está no sul, então ele começa no sul, abaixo da linha leste-oeste, ele está no sul, no sentido horário até o alinhamento. E o rumo começa com S e vai até o W. Por isso não existe 90 graus, porque esse quadrante, cada quadrante é 90 graus, no máximo 90 graus. Sudoeste. E no quarto quadrante já é acima da linha horizontal, acima da linha leste e oeste, e o rumo ele é no sentido anti-horário, pois começa no alinhamento do norte. E no quarto quadrante, então, o rumo do alinhamento AB é noroeste. Cálculo do rumo azimuth. Bom, assim como eu posso fazer uma colinha quando eu quero calcular
o contra-azimuth do azimuth, eu posso fazer uma colinha num papel, numa fita de papel, com uma caneta, eu posso fazer uma colinha. No seguinte sentido: quando eu tenho o azimuth, para calcular o contra-azimuth, basta somar ou diminuir de 180 graus. Se o azimuth é maior que 180, eu diminuo de 180. Se é menor que 180, eu somo com 180. Pega essa fitinha e guarda no bolso. E quando o problema é transformar rumo em azimuth, basta fazer esta colinha aqui, ó. Aí no outro lado do papel, num lado eu anotei azimuth, como calcular o azimuth contra azimuth. No outro lado do papel eu vou fazer essa colinha aqui. Cálculo rumo azimuth. Quando no primeiro quadrante, azimuth é igual ao rumo. Quando o azimuth está no segundo quadrante, quando o rumo está no segundo quadrante, o azimuth é 180 graus menos o rumo. Então, 180 graus menos o rumo, nós temos o azimuth. O azimuth sempre começa do norte. Quando o rumo no terceiro quadrante, o azimuth é 180 graus mais o rumo. Anota aqui, na colinha. E no quarto quadrante, quando o rumo no quarto quadrante, o azimuth é igual a 360 menos o rumo. E essa colinha eu vou ir numa papelaria e vou plastificar, para que quando molhar eu não perca ela. Não vai na máquina de lavar roupa, eu não perco ela. Ela vai estar sempre comigo no bolso. Toda vez que eu precisar resolver esse problema, eu vou usar a colinha. Eu não preciso decorar isso aqui para passar no vestibular. O nosso curso é técnico, profissionalizante e é um instrumento de consulta. Eu vou levar para consultar. Toda vez que eu preciso consultar, eu vou consultar e posso consultar na colinha. Vou consultar na colinha e consigo resolver o meu problema de campo. Vou consultar na colinha, preciso calcular um contra-azimuth, como é que eu faço? Vou resolver o problema. Eu vou usar tantas vezes que vai chegar um dia que eu vou poder deixar essa colinha de lado e isso já está encaixado na minha cabeça. Muito simples isso aqui. E aí, fazendo a análise dos quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Quando no primeiro quadrante, azimuth igual ao rumo. Quando no segundo quadrante, nesse caso, 180 menos o rumo é o azimuth. Quando no terceiro quadrante, nesse caso, azimuth igual a 180 graus mais o rumo. Quando no quarto quadrante, nesse caso aqui, azimuth é 360 menos o rumo. E aí eu tenho o valor dos azimuths, onde a referência é sempre no norte no sentido horário. Aqui eu tenho o que é um azimuth no primeiro quadrante, azimuth no segundo quadrante, azimuth no terceiro quadrante, azimuth no quarto quadrante. Desculpem, todos esses azimuths têm origem uma só, no norte. Nesse caso aqui, são os rumos. Quando no primeiro quadrante, o rumo tem origem no norte e vai de 0 a 90 graus. E eu tenho que colocar que ele é nordeste, porque se eu colocar só que o rumo é um valor, eu não sei em que quadrante ele se encaixa. Eu tenho que colocar a notação nordeste, depois do ângulo. Aqui vem o ângulo e aqui a notação. Quando o rumo está no segundo quadrante, ele tem origem no sul e vai de 0 até 90 graus. E eu tenho que colocar a notação, senão eu não sei em que quadrante, se ele está no nordeste, no sudeste, porque o ângulo pode se repetir em todos os outros casos. Nesse caso aqui, sudeste. O sul é a referência, aqui o norte é a referência. Sul para este, norte para este. Sul para oeste, então ele é sudoeste. Quanto? Esse ângulo aqui, ó. Rumo AB tem origem no sul até o alinhamento. E vai de 0 a 90 graus, no sentido, nesse caso, sentido horário. E no quarto quadrante, o rumo está indicado aqui, ele tem origem no norte, por isso noroeste. Norte, oeste, noroeste. E aí eu tenho aqui a indicação do rumo, origem no norte, no sentido anti-horário, até o alinhamento, vai me indicar o norte. Bom,
dificilmente, muito difícil, eu vou ter que fazer o cálculo inverso. Calcular o azimuth a partir do rumo. Calcular o rumo a partir do azimuth. Na maioria dos problemas que eu vou ter é para calcular o azimuth. Tendo o rumo, eu tenho que calcular o azimuth. Mas, praticamente, em nenhum caso vai acontecer mais que de posse do azimuth eu tenha que calcular o rumo. Não vai acontecer isso na vida profissional. Bom, de posse da colinha, e sabendo que o primeiro quadrante fica no nordeste, o segundo no sudeste, o terceiro no sudoeste e o quarto no noroeste, eu tenho agora aqui um exemplo numérico calculado, onde a pergunta diz: converter rumos em azimuth. Aqui é um exercício já completo, com as respostas e com a sequência de como fazer, e idêntico a este exemplo, nós temos aqui um exercício pedindo a mesma coisa: converter rumos em azimuth. Então, se eu tenho o quadrante eu encaixo num desses casos aqui. Aqui noroeste, qual é o quadrante noroeste? Puxa vida, está aqui o noroeste. Eu vou pegar o rumo de 30, 18, 57, vou pegar 364 graus menos o rumo indicado ali. Na calculadora aí eu tenho a resposta. Vamos ver, e aí assim sucessivamente. Vamos ver aqui no exemplo: converter rumos em azimuth. 30 noroeste. Por que tem que ter o noroeste? Porque esse 30, 18, 57 ele pode acontecer no sudeste, no sudoeste, no nordeste, como é o caso aqui, enfim, e no noroeste. Pode acontecer nos 4 casos, esse ângulo ele pode se repetir. E se não tiver anotação, eu não sei em que quadrante ele acontece. Como tem anotação, eu sei o quadrante. Nordeste, primeiro quadrante. Azimuth igual ao rumo. 30, 18, 57 nordeste é igual ao azimuth de 30, 18, 57. Caso B, sudeste. Sudeste é segundo quadrante. O que acontece no segundo quadrante? 180 menos o rumo dado. Qual é que foi o rumo dado? 57, 49, 03 sudeste. Então eu pego 180 menos 57, 49, 03 e tenho como resultado 122, o azimuth de 122, 10, 57. Lembrando que esse azimuth sempre tem origem no norte no sentido horário. Caso C, azimuth sudoeste, terceiro quadrante. O que acontece no terceiro quadrante? É 180 menos o rumo. Qual é o rumo que foi dado? 72, 07, 22 sudoeste. Pego 180 menos o rumo e vou ter 252 graus, 07 minutos, 22 segundos, com origem no norte no sentido horário. Aí eu tenho o rumo no quarto quadrante, noroeste, quarto quadrante. Como é que eu calculo o azimuth? 360 menos o rumo informado, 61, 47, 15. 360 menos 61, 47, 15, 298 graus, 12 minutos, 45 segundos, contados a partir do norte no sentido horário. Por que isso aqui é importante? Porque além de análise das escrituras, pode cair em provas de concurso público. E tem que saber.